Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Juliano Perotto, sou engenheiro de computação, atualmente faço parte de 3 startups, Smartech Life, Remotos e a MooID. A MooID a gente está definindo o nome dela, ela está bem no começo. Eu já fiz parte de outras também, a Bristol, a ID Flow e a Puro Leite, são startups que a gente já encerrou a operação, parou por algum motivo. Hoje eu vou falar um pouco aqui para vocês de uma abordagem um pouco mais profissional na parte de firmware, né? Então, normalmente a gente conhece muitos conceitos da parte de desenvolvimento de software. Eu vou tentar trazer esses conceitos para vocês na parte de firmware, olhando um pouco da parte de abordagem dos desenvolvedores e como que é o perfil dos desenvolvedores que a gente encontra hoje. Mas antes, vamos falar um pouco aí das minhas hard skills. Eu sou programador especializado na parte de firmware, C++. A maior parte do meu conhecimento que eu tenho hoje adquiri sendo autodidata. Então, hoje eu sou, na parte de IoT, me considero um pouco já especialista e trabalho hoje na parte de desenvolvimento de produtos de hardware. Então, tudo que envolve da caixinha, a placa, design, eu ajudo o pessoal da empresa a fazer o desenvolvimento. Atualmente, na Smartech, a gente tem mais de 10 linhas de produtos, de equipamento. Na Remotos, a gente já tem alguns também. Um pouco aí da minha soft skill, eu gosto de ser comunicativo, bastante, porque eu estou até rouco de tanto que eu falei aqui na campus. Então, para quem já foi na parte da Arena 360, a gente está expondo alguns equipamentos lá da Smartech e me envolvi com o pessoal da parte de mentoria, investidor, então bati muito papo aqui hoje. Gosto de ser muito colaborativo, então o pessoal da empresa, sempre que tiver algum problema, alguma necessidade, eles podem contar comigo, que eu vou fazer de tudo para poder ajudar. E gosto de ser flexível para poder estar sempre ajudando. E tomar um café com os campuseiros é uma coisa que eu gosto, porque ajuda a gente poder bater um bom papo. E é sempre muito legal. Aí eu deixo uma pergunta aqui, se você é programador, ou se considera um programador. Porque começo de carreira é aquela coisa, a gente tem uma orientação da faculdade. E você tem diversas maneiras de trilhar esse caminho do aprendizado para ser um programador. Então vamos abordar um pouco aqui. Como que foi a sua formação para você chegar até esse ponto para se considerar um programador? Foi para a faculdade, assistiu aula, leu alguns livros, acompanhou a matéria, pegou videoaula no YouTube, foi autodidata também. Eu tenho uma graduação, mas eu julgo que isso não faz muita diferença hoje para você ser um programador. Aí quem discordar, deixo as perguntas para o final. Inclusive lá na empresa, lá na Smartech, um dos desenvolvedores é engenheiro agrícola. Isso é muito legal, porque ele queria se tornar programador. Eu falei, cara, vem para cá, passa um ano aqui com a gente, estuda, aprende e trabalha. Ele ia faculdade. Eu falei, cara, faculdade é um mero diploma e eu nunca usei o meu até hoje, inclusive. Eu nem sei se eu peguei na faculdade. Devo ter pego, porque eu fiz um mestrado. Então, alguns cuidados durante a formação. Cuidado com o programador de palco. Eu estou aqui em cima, mas é para falar mal. Então, cuidado com o programador de palco, porque o que acontece? O cara vem, fala o que você tem que fazer, como que você tem que estudar, como que você tem que aprender, mas, na maioria das vezes, o cara não sabe implementar. Muitas das vezes, eu fui para campus, 2019, isso foi muito legal da minha formação, que eu queria aprender e entender como que as startups estavam fazendo. E conversei com mais de 200 startups, fiquei rouco de novo lá. E lá eu comecei a descobrir e entender que tem gente que sobe no palco e fala, olha, você pensa que quer criar produto, você quer usar o sensorzinho DHT11, você está lascado, você vai falhar, não sei o quê. Só que ele não comenta que o sucessor dele é muito bom. Então o cara vem aqui e fala o que você não pode fazer, ou fala o que você deve fazer, e não te ajuda de fato a chegar em algum lugar. Então tomar um pouco de cuidado com isso. Também não pode seguir um roteiro muito definido de estudos, porque dependendo da área que você tiver, isso vai ser dinâmico, isso vai dependendo um pouco do estilo de programador profissional que você é. Então, eu vou apresentar mais para frente um pouco disso. E vai ter código. Preocupa não, vai ter um pouquinho de código aqui. Então, sentimento de custo perdido. Se você está trilhando um caminho, identificou que não é o que você está querendo, não fica com esse sentimento de que, putz, perdi 2 anos aqui, quero mudar de área, mas eu já estou 2 anos, eu vou seguir até o final, então preocupa não, ainda mais se você é novo. Eu estou com 31, vou fazer 32, e se eu precisar mudar a minha vida inteira para seguir um caminho melhor, eu vou fazer. Inclusive, a gente vive mudando lá na empresa. E cuidado para não defender uma tecnologia, porque tem muito programador que
estuda uma arquitetura de microcontrolador, uma linguagem, um tipo de desenvolvimento, fica preso nela e não sai dela mais. Inclusive, a gente já teve alguns problemas lá, de alguns programadores virar para mim e falar, não, se não for com tal processador, não dá para fazer. Aí eu falava, cara, você já testou? O cara, não, nem precisa. O cara estava defendendo tecnologia. Hoje, ele não trabalha mais com a gente, e, inclusive, o sistema é feito com o processador que a gente estava recomendando, e, enfim. Bora lá. Sem dor, sem ganho, né? Sem esforço, vocês nunca vão conquistar nada também. Isso aí é básico. Tem um hype de contratação. E ontem foi muito legal que eu pude bater um papo com uma galera que estava lá, estava aqui pela campus, justamente sobre a primeira oportunidade. Então, tem gente que está estudando, tem gente que está já há um tempo programando, já está aprendendo, e, putz, eu quero a minha primeira oportunidade, eu quero realmente pegar na prática como que eu faço. Tem um hype da contratação, tem muita empresa contratando, inclusive, nós estamos sempre contratando. Depois, se vocês quiserem pegar meu contato, se for programador, fala comigo, a gente vai ter vaga esse ano, inclusive em breve. Só que tem que ter a primeira oportunidade, você tem que começar de algum lugar. Então, o que eu falo? Aborda alguém, fala, cara, eu quero trabalhar para você. Me dá 3 meses de graça lá para mostrar que eu sei fazer alguma coisa. Se você está no começo, faz isso e começa a trabalhar. Mas escolha uma empresa, porque você vai estar dando o seu tempo para ela. Então, tem que ter uma troca justa. Agora vamos começar a brincadeira. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Alguém se identifica com algum tipo de programador desse? Dentro dos anos que eu tenho de programador, já são alguns, eu identifiquei pelo menos alguns tipos, uns são bem conhecidos. A gente tem um agilista, ele é bem interessante, é muito legal. Tem um XGH, para quem ainda não conhece, é o Extreme Go Horse. Temos o Over-Engineer, generalista, e eu estou criando um, que é o Abstract. Esse é o que eu mais gosto. Conhece Abstract? Vamos lá, agilista. Esse cara, normalmente, ele fica muito preocupado com as intenções, as interações e as intenções mais do que ferramenta. Então, para ele não importa se você está usando o Visual Studio Code, se está usando a ideia do Arduino, se está usando o Atom, se está usando bloquinho de nota. Você está fazendo, está fazendo. Então, ele busca ser rápido e eficiente. Software em funcionamento, mais do que documentação abrangente. Ele tenta responder muito mais às mudanças do que seguir um plano. Isso é muito importante, porque nem sempre dá para você seguir um planejamento. Lá na Smartec, por exemplo, eu faço planejamento de 3 em 3 meses. Então, sempre que a gente acaba um trimestre, eu planejo cada semana de cada atividade da equipe, e o Luigi está aqui para não deixar eu mentir, dos próximos 3 meses. Só que tem mês que eu consigo cumprir, tem mês que não. Às vezes antecipa, às vezes adia, às vezes muda de ponta cabeça, mas eu não deixo de mudar e ficar seguindo o cronograma, esse plano. O agilista, ele costuma ter entregas mais consistentes, né? Porque você tem programadores que ele tem um hype de entregas, depois ele tem um vale de entregas. E isso você tem seus problemas, você não pode contar com ele e ficar aguardando, tipo, putz, eu passei uma tarefa aqui que a gente planejou 15 horas, ele vai conseguir entregar em 15 ou 17. Não, tem semana que ele vai entregar em 10, tem semana que ele vai entregar em 20. Bom, e o Extreme Go Horse? Esse aqui, ele é mais direto. Pensou, não é Go Horse. Está programando, pensou o nome da variável, está errado. Esse cara é desse modelo. Existem 3 formas de você resolver um problema como o programador Go Horse. Tem a correta, a errada e a Go Horse. Que ela é igual a errada, só que ela é mais rápida. Então, o Go Horse é muito interessante. O autêntico Go Horse, ele não respeita padrão. Então, lá na Smartec, a gente tem padrão de documentação, padrão de code style, tem várias ferramentas e utilidades que eu vou falar um pouco mais para vocês. Não existe refactor, só rework. E um sentimento muito ruim, que é de fracasso iminente, se está funcionando, não rela a mão. Você mexer com o código de alguém que programa o Go Horse, é mais ou menos desse jeito. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente de um código Go Horse, como que é. Mas, aí vem o cara, pô, vou estudar muito então, e vou fazer o negócio bem feito. Aí vem o Over-Engineer. Aí o cara saiu do Go Horse de não fazer nada direito, fazer um negócio tudo bagunçado e quer fazer o melhor possível.
ele quer usar todas as técnicas. Foi lá, começou a estudar sobre design pattern, que aplica a todos. Vou aplicar esse design pattern para fazer isso aqui, vou aplicar facade, refactor, não sei o que, e vai. Depois, alguém vai ter que dar manutenção nisso. E é um problema também, a gente já enfrentou isso. Usar todas as ferramentas conhecidas. Então, o cara vai lá, coloca uma API de documentação, documenta a API, usa o que tiver, por exemplo, no firmware mesmo. A pessoa vai lá e cria documentação, cria fluxograma, cria manual, cria levantamento de requisitos, faz um monte de coisa. E esquece que tem que programar. E o que acontece é que você, ao invés de levar uma semana para entregar uma tarefa, vai levar um mês. Porque até você dar conta de todo o resto. Usar recursos mais difíceis da linguagem. Esse aqui eu evito ao máximo, porque eu tendo um pouco a fazer o over-engineer, porque eu gosto de negócio com muita qualidade. Só que eu tenho que deixar um negócio simples para outros programadores conseguirem fazer depois. Então, o cara está programando, vai fazer um for, vai fazer um if, vai fazer uma chamada de função. Aí, para quem ainda não viu, mas no C++ tem algumas coisas que, por exemplo, você faz uma chamada de função dentro de uma classe. Aí você quer dificultar, você cria uma lambda function e passa um parâmetro com uma callback e vai misturando o negócio, que depois nem você consegue lembrar como que você fez aquilo, por que você fez aquilo. Tem gente que gosta de aprender, experimentar e deixar essas coisas no código. Depois remover isso é um caos, né? E o over-engineer gosta de tentar prever o futuro. Não, então, estou programando aqui essa função, ela pode retornar true ou false. Ou ela pode retornar de 1 a 10. Eu vou verificar negativo também, vou verificar se é maior que 10, vou verificar se não é um A, vou verificar tudo, porque ao invés de fazer uma boa prática de setar a variável e verificar se está dentro do parâmetro que você quer, ele quer verificar tudo que está fora. Então, acaba gastando muito tempo no desenvolvimento para isso. Uma boa imagem para a gente representar o over-engineer é um cliente chega na empresa e pede lá uma ferramenta, um sistema para descascar uma batata. Aí o cara fala, pô, a batata pode estar caroço, pode ter talinho, pode estar um pouco podre, ela pode estar com a casca verde, vou fazer um canivete aqui com 1000 utilidade. Pode ser que funcione, mas vai levar um tempo para o cara conseguir entregar uma ferramenta que era a coisa mais básica possível, um descascador de batata. Eu estou exemplificando aqui, mas no código é muito disso, né? Então, eu gosto muito de usar e aplicar esse conceito sempre que possível, o método KISS, né? Mantenha o mais simples e estúpido possível. Quanto mais simples e estúpido possível for, melhor. E, gente, parece clichê ficar falando essas coisas, mas por que é clichê? Porque o clichê é um negócio que funciona. Então, aqui mais cedo eu estava na banca de jurados para startups e é muito interessante de ver que eu comecei lá atrás, 2019, empreendendo, começando meus primeiros negócios, e o pessoal macetava na minha cabeça, olha, faz desse jeito, que dá certo. Hoje sou eu que estou lá na frente falando, cara, faz desse jeito que dá certo. Porque é difícil de aprender com os outros falando, mas tentem lembrar de manter o sistema e a solução mais simples que vocês puderem conseguirem. Aquela clássica, 80% dos problemas se resolve com 20% do esforço, 80-20, né? Isso realmente funciona na maioria das vezes. Às vezes você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, mas dificilmente você vai fugir muito disso daqui. Bom, temos o generalista. Esse aqui, acho que alguém conhece por outro nome, já já a gente vai descobrir. O generalista, ele faz de tudo um pouco. Então, o cara vai lá, faz o hardware, faz o software, faz o aplicativo, faz o banco de dados, faz a API, faz o site da empresa, vai, vende, chuta a bola, cabeceia para o gol, corre para segurar e ainda apita o jogo. Então, o cara quer fazer de tudo um pouco. Só que ele vai utilizar, normalmente, para isso o que for mais fácil. Ele vai escolher a linguagem mais fácil para fazer o que ele está querendo fazer. Ele vai procurar a ferramenta, o que for mais fácil e rápido para resolver o problema dele naquela hora, ele vai usar. Porque ele tem que fazer um monte de coisas. Lá na empresa, quando eu fui começar na Smartec, eu defendi para eles, falei, gente, tem que ter um cara só para hardware, tem que ter um cara só para firmware. Não dá para ser um profissional que faça os dois.
porque senão vai ser a figurinha que a gente vai ver daqui a pouco, né? Você deixa o cara ser generalista, você vai comprometer sua manutenibilidade do sistema. Por quê? Passa um cara lá na empresa, fala, putz, essa funcionalidade dessa caixinha aqui do sistema é bom desenvolver em Python. Aí vem outro e fala, não, aquela outra caixinha, ou aquele outro equipamento, é melhor a gente usar, tipo, React Native. Aí, não, vamos usar Java, não, vamos usar C++, não, vamos misturar tudo isso daqui e fazer uma salada de fruta. Depois, quem vai dar manutenção nisso? Você vai ter que ter uma equipe muito genérica para resolver. E falta de foco. Esse profissional é o que a gente conhece como profissional pato. Então, muitos de vocês já devem ter visto o profissional pato. Para quem não entende o conceito do pato, que ontem eu descobri que tem pessoas que não conhecem. Profissional pato é aquele que voa, mas não voa direito, que nada, mas não nada direito, que anda, mas não anda direito. O dia que der problema, você vai ter que pedir socorro para alguém, porque o cara não vai conseguir apagar o incêndio. E tem um abstract. Esse aqui eu estou tentando implementar ele na cabeça da galera. Ele, para quem consegue dar uma olhada aqui, isso aqui é o código do abstract. É uma obra de arte. É igual obra de arte abstrata mesmo. Só ele vai conseguir entender e, às vezes, nem ele vai saber te explicar o que significa aquilo. Então, só o artista entende e nem sempre. Se você perguntar para ele explicar, às vezes ele vai coçar a cabeça e vai falar, então, é que eu fiz isso semana passada, aí esquece. Eu, pelo menos, costumo lembrar dos meus códigos até um ano atrás. Ou bato o olho, eu consigo saber o que está acontecendo. Deixa muito lixo por onde passa. Então, o cara mete a mão no código, sai fazendo... Ele é um Go Horse, só que ele é um Go Horse mais desorganizado. O Go Horse ele faz as coisas, mas ele deixa pelo menos um pouquinho menos pior o negócio. Ele não usa boas práticas, mas ele não deixa código solto com lixo no meio, ele não pensa na variável, mas ele também não exagera tanto. Parece que o abstract ele sacaneia isso. E ele é um programador de A a Z, igual o Luigi está defendendo essa ideia para mim, que ele é um programador vitamina, porque as variáveis dele só é A, B, C, A1, B1, C1, T, o que tiver das sopinhas de letrinhas, ele está usando. Não existe nome de variável que signifique alguma coisa para o programador abstract. E todas as variáveis são enigmáticas. Não sei, dá para vocês conseguirem ver um pouco a parte de código aí? Que para mim fica com a resolução meio ruim. Mas, basicamente, se a gente olhar aqui, isso aqui é uma única linha de um único arquivo. Aqui o cara começou implementando algumas includes, algumas macros. Aqui começa a ter algumas variáveis. Depois ele começa a colocar protótipos de função. Aí ele começa a incluir coisa de novo no meio do código. Aí ele vem para cá, funções, começa a implementar alguma coisa. Aí eu rodei um pouco o código. O que é isso aqui? Não dá para saber. O código está todo jogado para o canto. Tem um monte de variável que não significa nada. Você não consegue saber se está começando uma função, se está terminando uma função. Tem um monte de comentário. E essa parte aqui ainda está bonita. Aqui é onde ele começa a fazer a bagunça. Aqui é onde começa a ficar legal. Então, você olha aqui nessa parte. Tem uma função. Um monte de lixo no meio. Começam umas estruturas de repetição. Variáveis com número, tipo variáveis B, P. Tem variável que não é usada, tipo C, P, Y, X. Número mágico. Você vai para o outro lado aqui. Começa uma função, eu não sei aonde termina. Tipo direito, sabe? Porque tem parte a função começa aqui, tem código comentado, faz alguma coisa, tem mais código comentado. A finalização da função está ali, mas se você não prestar atenção, você não tem como passar o olho e ver o que está acontecendo, você não vai conseguir entender. Aí você tem que chamar o artista para explicar o que ele fez. E depois a gente ainda consegue dar mais uma olhada do lado de lá. Esse aqui foi um código que ele tinha, na época, umas 2.000 linhas, essa parte do sistema. Eu levei 45 dias para refatorar 2.000 linhas de código. E eu estava começando a me achar incompetente. No final das contas, de tanto macetar aquilo, repassar, refatorar de novo, refatorar mais uma vez, esse pedaço do código se tornou 5.000 linhas de código. Por quê? Porque o cara usava umas coisas absurdas.
né? Então, assim, eu não conseguia entender o que era 64 e por que ali embaixo era 32. Ele tirou isso da cabeça de algum lugar. Aí, igual dizem os filósofos atualmente, o cara escreveu esta merda. Eu estou lendo, não é possível, eu vou ler isso aqui até conseguir entender. Foram 45 dias, mas eu entendi. Só que eu não sei explicar. Mas basicamente é o seguinte, o cara fez uma função, um for, percorre de 95 a 64, não sei porquê ele faz desse jeito, mas se chegar em 32, ele vem para cá, se for menor que 64, ele vai para lá. E aqui tem um negocinho maravilhoso, GoTo. Alguém já usou isso aqui? Alguém já viu isso aqui? Você já usou? Você cria vergonha, rapaz. Lá na empresa tem um documento que tem algumas regras. Para você usar GoTo você já consultou uma pessoa mais qualificada que você? Vocês já fizeram a consultoria de um especialista? Já foi gasto pelo menos não sei quantos mil e não sei o quê? A gente criou a regra para usar um GoTo. Mas isso é absurdo. Beleza, aquela parte do código, refatorei, comecei a tirar número mágico, comecei a colocar tipos de variáveis conhecidas. Aqui tem uma parte do código que foi refatorada de novo. Aí aqui embaixo a gente já começa a entender o que o negócio está fazendo, né? Você tem ali um for que vai percorrer uma quantidade de contagem de bytes, uma estrutura de dados que é para capturar protocolo, aí você tem um dado de comando protocolo, os bytes do protocolo, aí você tem que percorrer a posição de bits até a posição de conversão dos bits lá, pegar o pulso e verificar. Agora começa a entender um pouco, agora dá para ler o que está escrito, né? Então, você tem que sair disso aqui, de JYJ 9564, né? Aí você timer val P1, aí P2, send data, dá para ter uma noção. Agora, tipo, J, bit clear, dá para ter noção para quem programa firmware o que é o bit clear. Mas data Y-64, o que está acontecendo aqui? Né? O que significa Y-64? Aqui você já consegue ter uma noção. Que você quer saber se o tempo do pulso é maior que o protocolo 0, né, do pulso 1, que está documentado, isso mais fora do código, ou se ele é menor que o pulso 2. Já começa a ter uma noção do que está acontecendo. Né? Aí eu trago para vocês aqui um cinto de utilidades para vocês programarem melhor. Design Pattern. Estudem sobre Design Pattern. É muito legal vocês poderem fazer a implementação, porque é um conjunto de regras e boas práticas de como se implementar alguns tipos de sistema. Né? Igual a gente usa na Smartec muito sobre Facade. Por quê? Porque a gente tem lá 40 e poucas bibliotecas, cada uma tem a sua responsabilidade única, e o Facade faz com que a gente não precise saber o que está acontecendo na biblioteca. A gente fala, começa e roda, e ela se vira. Então, ela abstrai para a gente. Então, o Design Pattern é muito bom. Depois, Clean Code. O Clean Code é maravilhoso. Você bate o olho numa função, você tem que saber o que aquela função faz. Pode ou não estar documentado. Eu documento, mas alguns pregam que se usar o Clean Code bem aplicado, nem documentação você vai precisar escrever. Mas eu gosto porque tem algumas nuancezinhas que é bom ter. O Clean Code ele ajuda a reduzir o código, deixar ele mais entendível, mais legível. Né? Ali ainda é um pouco grande aquelas funções, porque são funções grandes, estruturas grandes, não dava para limpar muito mais, mas Clean Code é muito bom. Code Styling. Esse aqui vai depender. Se você é novo na empresa, você cria o Code Styling. Né? Quem chega primeiro, bebe água limpa. Finalizando aqui já. Mais umas outras duas coisas para a gente abrir para pergunta. TDD, né? Para vocês poder testar toda a parte do sistema de vocês. E Code Review, né? Quando vocês estão aprendendo a programar, pega uma pessoa mais experiente para ele avaliar o que você escreveu. Show? Tirou foto? Legal. Bom, quando você consegue utilizar tudo isso, você tem uma boa mantenibilidade do seu sistema, onde aqui Letícia vem, adiciona uma nova funcionalidade,
eu venho, consigo adicionar outra melhoria do sistema e o negócio encaixa, sem dar dor de cabeça. Aqui eu tenho umas estatísticas, né? Recomendo vocês na empresa, quando vocês estiver programando, começar a medir um pouco das estatísticas do sistema de vocês. E eu vou abrir agora para a gente bater um papo e tirar algumas dúvidas para quem tiver alguma pergunta. Bora lá. Tem um microfone aí? Teste, teste. Opa, boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar, que tu disse que todo programador iniciante ele precisa de um ponto inicial. Mas para ele procurar esse ponto inicial, o que ele tem que buscar numa empresa? Ele tem que buscar uma área já que ele já está estudando? Ele tem que olhar primeiras vagas? O que esse cara tem que fazer, entendeu? Para ele achar esse ponto que ele consiga dar uma alavancada na vida dele e começar a aplicar. Essa é uma pergunta muito boa. Inclusive, na faculdade, eu usava o inverso dela, que é o que você quer fazer na sua vida daqui para frente. O que você quer estar daqui 5 anos fazendo? Aí você escolhe o que vai procurar. Primeiro você decide o que você quer fazer. Eu quando muito novo, decidi, eu quero desenvolver placa de vídeo. Aí eu procurei uma faculdade que me dava instrução para isso, engenharia da computação. Durante o processo, você vai modelando isso. Hoje eu desenvolvo equipamento. Está próximo. Eu só não entendia que desenvolver IoT, hardware, era o que me satisfaria. No começo eu queria até fazer o equipamento, mas eu entendi que firmware, a programação de software, era o que me mais chamava atenção. Então você tem que olhar o objetivo e aí você procura as oportunidades iniciais que vão te levar até um objetivo. Isso vai modelar, né, aquela sensação de custo perdido. Você tem que esquecer, abstrair ela e o processo vai te ajudar a chegar em algum lugar. Certinho, muito obrigado. Temos uma pergunta aqui, depois uma outra lá. Eu sou um pouco iniciante, aí comecei a desenvolver agora. Eu queria saber como é que eu faço para identificar os meus erros nos códigos. Porque eu mexo em umas aplicações que são um pouco legado e às vezes eu não tenho esse feedback, nem do meu supervisor e nem eu posso, como esses códigos são privados, eu não posso mexer neles em casa também. Eu quero saber como é que eu identifico, o que eu estou errando, porque tipo, pra mim tá certo, eu consegui fazer a função. Aí só que eu acho que dá para melhorar, só que eu não consigo identificar. Legal, uma boa pergunta. Olha para o seu código mais antigo. Olha para o seu código mais antigo, ali. Olha para o seu código mais antigo e você vai ter uma noção se você está melhorando ou não, se está progredindo ou não. E uma boa maneira de você identificar é continuar estudando. Eu estou sempre estudando, comprando um livro novo. Então, eu já tenho uma coleção boa de livros lá em casa. Estou sempre lendo algum artigo, buscando uma nova prática, uma nova ferramenta, uma melhoria, como fazer melhor. Então, a gente tem sempre como melhorar, né? O meu software da Smartec, ele está praticamente padronizado e eu já estou lá desenvolvendo há 4 anos. Porque às vezes eu tenho que voltar e dar uma organizada, voltar e melhorar. Então, você está sempre em melhoria constante. Então, inclusive, essa semana mesmo, eu passei em todo o código resolvendo uma melhoria que eu queria fazer. Eu tinha um tipo de função que passava um tipo de parâmetro, eu falava, já não é mais uma boa prática, então vou mudar. Então, é estudar, buscar melhoria sempre e olhar para o seu código do passado. Eu trabalho na área de RH, de uma empresa na área de tecnologia. E eu vi esses personagens que você apresentou. E eu gostaria de saber se qual deles tem mais chance de entrar no mercado de trabalho e qual deles, ou se existe um outro personagem além desses. Essa é muito legal, porque todos eles já estão no mercado de trabalho e todos eles vão continuar entrando. Por quê? A empresa acaba precisando de tudo um pouco, dependendo do que você precisa fazer. Então, estou dando uma explanada aqui, falando mal de uma galera, do tipo de programador, mas é o seguinte, às vezes você precisa ter o cara que é go horse. Tudo bem, se você tiver um programador que consegue fazer de tudo,
que consegue ser generalista nisso, né, em vários tipos. Ele, quando precisa ser over-engineer, ele consegue. Quando ele precisa ser go-horse para entregar o negócio para amanhã, ele consegue. Quando ele precisa ser, tipo, abstract, fazer o negócio, né, de qualquer jeito ali, rapidão, só para, né, corrigir um bug e soltar, porque está pegando fogo lá na casa do cliente. Então, você acaba precisando de todo tipo de programador para resolver as suas demandas. Se você é uma empresa pequena, né, procura um cara que consiga se adaptar. Se você é uma empresa grande, saiba que você vai ter que ter todo esse perfil. Não posso nem recomendar e nem contra-recomendar, porque todos conseguem ter alguma entrega de valor para a empresa. E aqui eu só falei um pouco mal deles, que é um pouco curto, não dá para falar a parte boa também. Obrigado, pessoal. Boa noite.